Vamos lá, irmãos. Bom, vamos dar início, então, aí a nossa manhã, né, com essa reflexão acerca da palavra de Deus, ok? Bom, e aí, irmãos, como eu sempre digo, né, importantíssimo a gente estar sendo grato a Deus pelas suas misericórdias, por tudo que Ele tem feito por nós. E nesses dias de pandemia, maior ainda são os nossos motivos para agradecer a Deus o que Ele tem feito. O 116, no versículo 12, o salmista, ele declara: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O contexto desse salmo, a gente percebe que a pessoa que escreveu está numa situação assim um pouco preocupada. E aí nessa preocupação ele pensa, né, e vê: puxa vida, Deus é tão bondoso comigo, e o que eu tenho feito? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E você pode, de repente, nessa manhã, estar se perguntando: mas que benefícios o Senhor me tem feito para que eu possa dar a Ele alguma coisa? Ou, pelo menos, a minha gratidão. E aí eu queria lembrar alguns para vocês, né? A gente está respirando, e bem. A gente está com saúde. Naturalmente que alguns não, outros sim, mas estamos com saúde na maioria. Isso é motivo de gratidão. Você tem um abrigo, você tem um amparo, você tem pessoas que se preocupam com você, não tem faltado para você as coisas básicas. Você tem um Deus que está sempre pronto a te amparar, um Deus que está sempre de braços abertos para recebê-lo. Já falei isso no domingo passado. E assim vai, eu poderia listar aqui inúmeras ações, inúmeras bênçãos de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E como eu costumo dizer sempre, Deus ele dá um sorriso de orelha a orelha, é uma força de expressão que eu uso, porque eu tenho uma convicção muito grande que Deus se alegra, e alegra muito, quando alguém agradece a Ele por tudo que Ele tem feito, pelas misericórdias que são renovadas a cada dia. Deus se alegra com isso. E nós vamos, antes de iniciarmos propriamente dito a nossa reflexão dessa manhã, agradecer a esse Deus. Então eu gostaria que você estivesse conosco nessa oração. Tenta se desligar um pouco de tudo que você tem feito e vamos falar com esse Deus, colocar diante dele a nossa gratidão. Senhor, nós somos imensamente gratos por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. Não só pelo que tu tens feito, mas pelo que tu és em nossa vida. Tu és aquele que renova as tuas misericórdias a cada dia. Tu és aquele que cuida de nós. Tu és aquele que nos momentos de desesperança, tu estás com os braços abertos a nos sustentar. Tu és aquele que não nos rejeitas, apesar das nossas mazelas, dos nossos erros, alguns inconscientes, mas outros conscientes. Ainda assim, as tuas misericórdias se renovam a cada dia em nossa vida. E é muito gostoso, é muito bom poder te agradecer por tudo isso. E te agradecer principalmente porque tu preparastes para nós um lugar junto a ti. Nós louvamos e agradecemos o teu nome por isso. Seja conosco, aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo que tu tem feito. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, começando a entrar aí na lição, então eu gostaria até de convidar você que você pegasse ou um papel, um lápis, ou anotasse no bloco de notas do seu celular, né? Porque hoje
A gente tem aí, o celular é multitarefa, a gente faz tanta coisa com o celular, tá certo? E eu queria convidar você para você ter em mãos algo que você possa fazer anotações. Por quê? Porque o objetivo desses encontros é nós estudarmos um pouco a Bíblia. No domingo passado, nós concluímos o estudo no livro de João, do Evangelho de João. E hoje a gente vai começar, não vamos terminar, nós vamos começar o livro de Atos. Nós não vamos detalhar versículo por versículo, mas a ideia é a gente dar uma olhada de forma panorâmica no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos ele tem 28 capítulos, e nós dividimos ao longo do mês, o final de abril e ao longo do mês de maio, esses capítulos em domingos. Então, hoje eu vou começar com vocês falando um pouquinho do livro de Atos, vou dar uma panorâmica geral, né? Vou tentar aqui dar uma exposição geral do livro todo, mas não vou me concentrar no livro todo. Vou me concentrar nos capítulos de 1 a 7, talvez 8, se der tempo, porque no domingo seguinte esse estudo irá prosseguir. Então, em relação ao livro de Atos, eu costumo dizer que o livro de Atos ele é interessante, por quê? Porque ele faz uma ponte entre o final dos evangelhos. Então, quando você pega lá o final do evangelho de Mateus, o final do evangelho de Marcos, o final do evangelho do próprio Lucas, que foi quem escreveu o livro, e o final do evangelho de João. Então, quando você olha para os capítulos finais desse evangelho e olha para o primeiro capítulo do livro de Atos, é como se Lucas tivesse feito um resumo do final dos dias de Jesus. Então, Lucas era uma pessoa extremamente organizada. Então, Lucas ele tinha uma característica muito peculiar. Ele era detalhista. Então, tudo que Lucas escrevia, ele procurava usar ou fazer de forma metódica, metodológica. Tanto é que, se você for no livro de Lucas, no primeiro capítulo, ele já começa dizendo para quem que ele escreveu. Ele diz que teve todo um cuidado para escrever o que ele escreveu. Ele fez uma pesquisa e procurou colocar os acontecimentos em ordem da forma como eles aconteceram. Então, o livro de Atos, há um consenso em que o escritor seja Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, mesmo escritor do terceiro Evangelho, né? E há algumas vertentes que não concordam muito que é Lucas, mas isso não é o que predomina. Para quem gosta de pesquisa, você pode pesquisar depois sobre o cânon muratório. Esse cânon muratório ele vai dizer com todas as letras que foi Lucas quem escreveu o livro de Atos. Ok? Lucas também ele era, como eu já disse, muito cuidadoso e era um bom pesquisador. Você vai poder confirmar isso lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Depois você vai lá, anota aí, vai lá e pesquisa. Livro de Lucas, versículo 1 a 4, que você vai ver essa característica. Um outro aspecto ainda sobre a vida de Lucas é que ele foi companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Algumas viagens missionárias registradas no livro de Atos, principalmente a partir do capítulo 13, isso é uma outra característica. Quando você olha o livro de Atos, a partir do capítulo 13, ele vai se concentrar nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. A gente vai falar isso um pouco mais adiante. E a participação de Lucas ela vai começar a aparecer, junto com Paulo, no capítulo 16, nos versículos de 10 a 17, no capítulo 20, de 5 a 21, no capítulo 27, e assim por diante. E tem uma característica muito grande que nos dá uma certa tranquilidade em afirmar que Lucas foi companheiro de Paulo, porque a forma como Lucas escreve e o pronome que Lucas usa
quando vai descrever o texto, ele está na primeira pessoa do plural. Então, ele vai descrever nós, ou seja, como sendo parte integrante daquele acontecimento. Um outro aspecto é que Lucas também ele era chamado, segundo o apóstolo Paulo, é o texto que está registrado lá no capítulo 4, no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, ele era chamado por Paulo de o médico amado. Então, existia uma relação muito forte entre Lucas e Paulo. E como eu falei, o livro de Atos, ele começa fazendo uma recapitulação dos ensinos de Cristo, descrito nos evangelhos. Então, só para você ter uma ideia, e eu até recomendo que você também anote, se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1 de Atos, no primeiro versículo, ele vai dizer assim, né? Em meu livro anterior, ou seja, no livro de Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então, você vai ver essa descrição lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, 49 a 52. E também no capítulo 24 de Lucas, como um todo. Então, você vai ver lá uma série de aspectos acerca do ministério de Cristo, descrito ali e resumido aqui por Lucas. Quando a gente avança um pouquinho mais, lá no versículo 3, né? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles quem? Os discípulos, e deu provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então, esse texto está lá em Lucas, capítulo 3, capítulo 24, no finalzinho. De certa forma, Lucas começa dizendo, Jesus é sacrificado, crucificado, ressurge ao terceiro dia, após isso tem encontros distintos com seus discípulos, e 40 dias antes de ele subir aos céus, ele deixa essa instrução, não saiam por enquanto, fiquem em Jerusalém. Esse é o capítulo 1, os destaques que eu faria no capítulo 1. Seguindo o capítulo 1, mais adiante, a gente vai ver lá que o grupo de apóstolos estava agora composto por 12 pessoas, uma vez que Judas tinha se suicidado, e a gente conhece a história de Judas, e aí alguém entra para suprir a ausência, para completar os 12. E aí lá no capítulo 1, do versículo 12 em diante, a gente vai ver que o escolhido foi Matias. Então, no capítulo 1, a gente vê essa recapitulação, né? E no capítulo 2, aí a gente já vê um ponto muito interessante, que é a descida do Espírito Santo. Mas antes, vamos ainda dar algumas informações adicionais acerca do livro de Atos, nos primeiros capítulos. Então, ainda no capítulo 1, no versículo 15, a gente vai ver lá Pedro como líder da igreja. Isso é uma coisa interessante, porque já tinha sido predito e previsto por Cristo em Mateus, capítulo 16, nos versículos 17 a 20. Então, lá no capítulo 16, 17 a 20, Jesus Cristo já tinha sinalizado para Pedro que ele iria liderar a igreja. E também em João 21, 17, Jesus Cristo afirma que Pedro cuidará da igreja. Então,
a gente vê um momento importante em que Jesus demonstra que Pedro seria uma pessoa importante na formação da igreja, propriamente dita. Né? Bom, e aí quando a gente avança para o capítulo 2, a gente vai ver que o capítulo 2 vai tratar de algo que já estava previsto. E aí, irmãos, eu queria fazer um parêntese aqui. Eu queria fazer um parêntese porque a Bíblia ela é fantástica. Por que ela é fantástica? Dentre tantas coisas, ela é fantástica porque ela vai se completando, não há contradição na Bíblia. E muitas vezes coisas que foram preditas ou profetizadas centenas de anos, elas demoram a acontecer, mas elas acontecem. E o dia de Pentecostes, o registro mais antigo que se tem do dia de Pentecostes, está registrado de maneira quase que copia-cola, quase um copia-cola do que foi descrito por Joel há centenas de anos. No livro de Joel, capítulo 2, nos versículos de 28 a 32, a gente vai ver praticamente o mesmo texto do que nós vamos ler agora, que é o capítulo 2 do livro de Atos, que diz lá, chegando o dia de Pentecostes, uma das 3 principais festas da nação israelita, do povo judeu, né? Chegando o dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 1, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu com um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Só uma paradinha aqui. Então a gente vê que, nesse texto, a gente começa a perceber que o que Jesus tinha dito lá no final de Lucas, no final de João, no final de Mateus, que eles deveriam aguardar em Jerusalém até que do alto eles recebessem poder. E detalhe, o texto registra que nem todos eram judeus, né? E continua o texto. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são Galileu todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? O versículo 9 vai dar uma ideia de onde vieram essas pessoas, até o 10, e o 11 vai dizer, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos a declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E assim o texto continua. Então a gente vê o cumprimento, né? Então, os primeiros capítulos de Atos demonstram os acontecimentos descritos lá, e eu vou sempre reforçar isso, registrado lá em Mateus, capítulo 28, 19 a 20. Então a gente vê uma conexão muito, muito forte entre os evangelhos e os primeiros capítulos do livro de Atos. Falamos aí que Pentecostes estava entre as 3 principais, mais importantes, né, festas do povo hebreu, e ele acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, quando ocorre a festa de Pentecostes, a gente percebe que, passado 40 dias, Jesus assunta aos céus, a gente vê a ascensão de Cristo aos céus, 10 dias depois, ou seja, num total de 50 dias após a Páscoa, a gente vê os acontecimentos do dia de Pentecostes. Ainda sobre o dia de Pentecostes, você, por favor, anote aí para depois você pesquisar, você vai poder ver isso lá no livro de Levítico, no capítulo 23, de 15 a 22. Então, o livro de Levítico ele vai descrever como deveria ser a festa de Pentecostes. Então, lá no livro de Levítico tem todas as instruções. Então, só para reforçar aquilo que eu falei, como a Bíblia é fantástica.
ela é toda muito bem encadeada, seus assuntos são muito bem encadeados. Ela não tem uma preocupação de contar os fatos históricos, mas sim a manifestação divina na humanidade. Então é algo assim tremendo. Então a gente vê que os acontecimentos do dia de Pentecostes já estavam previstos lá em Joel, no capítulo 28, versículo 32, que de certa forma, ou de forma resumida, ele vai dizer o seguinte, né? A partir do versículo 15, Pedro vai fazer uma defesa daquelas pessoas que tinham sido cheias do Espírito Santo e vai dizer, porque algumas pessoas ali presentes, diz o texto, achavam que os homens estavam embriagados, e Pedro faz a defesa e diz lá, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, Pedro faz uma citação, repete a citação de Joel, que está escrito lá no livro de Joel, no capítulo 2, dos versos 28 ao 32. É praticamente copia e cola. Diz assim, o que estava previsto por Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui a gente vê toda a tônica do livro de Atos. Eu destacaria esse versículo 21, por quê? Porque esse versículo, o versículo 21, é o versículo que vai nortear todas as atuações dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, porque o objetivo deles, ao saírem de Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra, não era outro objetivo a não ser invocar e anunciar o nome do Senhor Jesus. E mais, e afirmar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui a chave para mim, a chave do livro de Atos. Fazer o nome de Jesus conhecido para que todos possam invocá-lo, glorificá-lo e assim ter a vida eterna. Ok? E também o livro de Atos, a gente está ainda fazendo uma panorâmica, o livro de Atos vai registrar 3 fatos sobre a igreja primitiva. Então, olha que coisa interessante. O livro tem essa característica. A partir daí, todos aqueles que participaram daquele momento e que se convertem ao Senhor são investidos do Espírito Santo para que possam pregar o Evangelho. E em pregando o Evangelho, e o Evangelho crescendo, surge a organização das primeiras igrejas. E a gente vai ver isso nos seguintes textos. Atos capítulo 2, de 42 a 47, vai dizer assim, Atos capítulo 2, eles quem? Aqueles salvos por Jesus Cristo. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e no partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Queridos, esse pedacinho merece um ponto, uma pausa.
a gente vê que esse talvez seja o primeiro registro da igreja, vamos dizer assim. Igreja no sentido local. Igreja é aquelas pessoas que se reuniam naquele local. Então, eu destacaria aqui alguns aspectos. O texto é claro em dizer que eles eram cheios de temor a Deus. E aí, queridos, quando eu olho para esse texto, eu me pergunto, né? Como tem sido a minha vida, como é que tem sido a sua vida em relação ao temor a esse Deus? A gente tem visto tanta coisa, a gente tem visto o evangelho sendo tão banalizado, mas tão banalizado, que a gente até se questiona se essas pessoas que assim agem ainda mantêm, como na igreja primitiva, o temor a Deus, né? Outra palavra que chama a atenção era o cuidado de uns com os outros. O texto vai dizer que eles tinham tudo em comum, versículo 44. Então havia um compartilhamento, havia uma preocupação. Como é que está o meu irmão? Quem tinha mais partia ou repartia com quem tinha menos. E uma coisa que chama a atenção aqui, o texto não diz que aquilo que sobrava era compartilhado. E fica também essa reflexão. Como é que nós temos atendido ou vivido esse tipo de ensino, essa característica da igreja primitiva? Será que a gente tem se preocupado em cuidar também dos nossos irmãos, não só no sentido espiritual, mas também das suas necessidades? Fica aí a reflexão, né? É algo para a gente pensar. A gente está passando agora por um período difícil. Essa pandemia realmente ela tem trazido sérios problemas, além dos problemas de ordem de saúde física, característico do próprio vírus, mas também tem trazido muitas questões que merecem cuidado. Depressão, muitas vezes a falta do emprego, pessoas perdem seu emprego, às vezes ainda nem perderam, mas só a expectativa de perder já deixa a pessoa preocupada, desesperada, isso gera ansiedade e gera também problemas emocionais. Além disso, distanciamento, ou seja, o fato de nós não estarmos juntos, isso também gera um desconforto, gera uma necessidade de relacionamento mais próximo, mais íntimo. Ou seja, a gente está passando por uma situação muito atípica. E como é que tem sido a reação da igreja nesse ponto? Eu imagino que se esses acontecimentos, aliás, imagino não, a Bíblia é clara nisso, esses acontecimentos de dificuldade, nos mais diversos graus, eles aconteciam também no Novo Testamento, na igreja primitiva. Só que, pelo que a gente lê no texto, eles lidavam com isso de uma forma muito tranquila, porque se preocupavam uns com os outros, né? Um outro aspecto também que o livro de Atos vai falar e reforça o que eu acabei de dizer, vai estar lá em Atos, capítulo 4, de 32 a 37, que também vai reforçar o cuidado de uns com os outros. Então, a gente vê que há uma característica muito interessante na igreja primitiva e que, lamentavelmente, não se vê muito presente nas igrejas dos dias de hoje. Muitas vezes a nossa preocupação é fazer número, é ter uma igreja enorme, grande, e muitas vezes essa igreja, quando chega a esse, nada contra, é importante que se registre aqui, nada contra, muito pelo contrário, a gente deve incentivar o crescimento da igreja. Mas o crescimento não deve ser o fim em si. O texto do livro de Atos vai dizer que, naturalmente, ou seja, pela forma como a igreja era vista na sociedade, naquela época, naturalmente, a igreja crescia. O texto de Atos 5, capítulo 12 a 16, ele vai registrar
esse aspecto, que ele vai destacar aqui outras características da igreja primitiva. Né? Diz assim o texto: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Então, uma pausa aqui. Então, a igreja daquela época era uma igreja que gozava, junto à comunidade, de um alto conceito. Era uma igreja respeitada. O que eu tenho feito para que a igreja em que eu congrego, a igreja local, seja respeitada? O que eu tenho feito a ponto das pessoas que estão na comunidade onde a igreja está percebam que ela é relevante naquele local? São questionamentos que ficam para que a gente responda no íntimo do nosso coração. O 14 diz assim: em número cada vez maior, homens, mulheres, criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eles eram curados tanto das suas necessidades espirituais, das suas necessidades físicas, das suas necessidades das mais diversas. Então, o que eu queria pontuar aqui é que era uma igreja poderosa. A cada dia o Senhor acrescentava pessoas. Era uma igreja que era relevante. A pergunta que fica hoje: a igreja que você congrega, me dirigindo mais especificamente aos meus queridos irmãos de Vilar Carioca, essa igreja tem sido uma igreja relevante? Ela tem feito a diferença em Vilar Carioca? Se você não é de Vilar Carioca, não importa de onde você seja, e você congrega em uma igreja, a sua participação, ou o que você tem feito para que a igreja onde você congrega seja relevante na comunidade onde você está. E aí eu queria compartilhar uma experiência que, de repente, alguns já até conhecem, vivida em Manari, o ano passado. Numa viagem missionária a Manari. Manari é uma cidade que até uns 3, 4 anos atrás era o pior IDH do Brasil. É uma situação de extrema pobreza, terrível. E a igreja pela qual eu participei dessa viagem missionária, a Igreja Batista Betânia, um ministério chamado Causas, sob a liderança do pastor Paulo Elias. Betânia é a igreja que ela é liderada pelo pastor Neio Barreto, o ministério Causas liderado pelo pastor Paulo Elias. E, uma vez por ano, a gente vai lá para Manari. Manari é uma cidade que fica a 500 quilômetros de Recife. É um trabalho voluntário, as pessoas vão, arcam com seu custo e vão para lá. E, curiosamente, a forma como o evangelho chega às pessoas de Manari não é da forma tradicional. Como, por exemplo, a gente chega, um grupo se reúne, faz uma roda e começa a pregar o evangelho, canta. Não que isso seja errado, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Só estou destacando aqui, vocês vão entender por que eu estou fazendo esses registros, para poder entender a conclusão da experiência. E aí, irmãos, num desses trabalhos, nas casas, onde um grupo de
de psicólogas faz um trabalho com as senhoras, um grupo de homens faz um trabalho de prevenção ao alcoolismo junto com os homens e tal. E numa dessa, uma senhora vira e fala assim, pergunta, que Deus é esse de vocês? Que Deus é esse que faz vocês saírem do Rio de Janeiro, longe, chegarem aqui no fim desse mundo para cuidar da gente? Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. E eu costumo dizer que, diante de exemplos como esse, o texto bíblico, ele sai da Bíblia e se materializa. Tudo isso para dizer que a igreja não precisa ir para Manari, mas a partir do local onde ela está, as pessoas precisam querer entender de forma natural esse Deus maravilhoso que nós cremos. Isso eu acho que é fundamental, irmãos. Muitas vezes a gente tem visto que as igrejas têm se desvirtuado de fazer esse Deus ser percebido da forma como ele é na sua comunidade. Lamentavelmente, e a isso cabe tanto para lideranças de igrejas quanto para nós somos atraídos por eventos, pela programação. Então, eu vou pela programação, eu não vou pelo que Deus representa, pelo que Deus pode falar comigo e, mais ainda até, pelo que eu posso fazer para que esse Deus seja conhecido. Então, fica aí essa reflexão. Caminhando um pouquinho mais acerca do livro de Atos, né, a gente também vai perceber que o livro, apesar de ter o nome de Atos dos Apóstolos, o livro não conta a história de Atos dos Apóstolos. Esse título ele não reflete bem o conteúdo do livro de Atos. Por quê? Olha só. Dos 12 apóstolos de Jesus, somente Pedro aparece como uma das figuras principais. Então, o livro fala um pouco sobre Pedro e a si mesmo na primeira parte do livro. Então, esse título, Atos dos Apóstolos, ele foi dado por outras pessoas, outros estudiosos, outros teólogos, durante os primeiros séculos da igreja cristã, né? E a gente vai ver também, Pedro, ele dirige o trabalho cristão em Jerusalém e Samaria. Então, o livro dá ênfase a esse aspecto. E também em Lida, Jope e Cesareia. Onde é que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso em Atos capítulo 1, versículo 15, Atos capítulo 8, versículo 25. A gente vai ver isso em Atos capítulo 9, 32. E a gente vai ver isso também em Atos capítulo 11 e 18. E em Atos capítulo 11 e 18, vale destacar que, a partir praticamente daquele momento, as pessoas se tocam, que é o seguinte: esse Cristo, ele não é apenas para os judeus. É o que está lá em Mateus 28, 19 e 20. É para todo mundo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e até os confins da terra. Todas as pessoas têm acesso. E aí, de novo, a gente pontua. Muitas vezes a gente acha que esse Cristo é nosso. Nós pegamos esse Cristo e botamos numa caixinha de acordo com a forma como nós o moldamos e achamos que ele é só nosso. E privamos outras pessoas de terem oportunidade de conhecê-lo. E mais ainda, muitas vezes achamos que só conhecem o Cristo verdadeiro aqueles que professam a mesma religião que a minha. E mais ainda, aqueles que professam da minha denominação. Se isso acontece com você, meu querido, eu queria te convidar a deixar esse pensamento de lado, a entender
que Cristo ele é livre para fazer a sua obra e se manifestar aonde ele assim o julgar mais conveniente. Vide o episódio de Pedro e Cornélio, que está lá registrado a partir do capítulo 10 de Atos, vocês verão com mais detalhes lá na frente, onde os cristãos da época já achavam que Pedro estaria cometendo uma heresia, até o próprio Pedro. Mas ele precisou ter os seus olhos abertos para que ele pudesse levar a mensagem do evangelho a alguém que não fazia parte da nação judaica. Ainda falando do livro, né? Então a gente vê que o livro ele se concentra praticamente nos feitos realizados pelo apóstolo Paulo. Só para você ter uma ideia, o livro de Atos ele vai falar praticamente do apóstolo Paulo a partir do capítulo 13. E aí a gente vai ver que a partir do capítulo 13 de Atos, você vai ter desdobramentos em outras cartas ou epístolas dos apóstolos. Por exemplo, e aí vai uma recomendação minha. Quando você ler o livro de Atos, faça também uma leitura às cartas de Paulo. Peguem o capítulo correspondente ao livro de Atos e vá também às cartas. Isso vai te ajudar bastante. Então, por exemplo, Paulo escreveu a 10 destinatários. Ele escreveu aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e a Filemão. E boa parte desses registros, a origem está no livro de Atos. Também Tiago escreveu a sua epístola e tem registro no livro de Atos. Já falamos de Pedro, João, Judas também tem uma participação, e assim vai. E aí, irmãos, caminhando para o final desses cerca de 30 e poucos anos, porque o livro de Atos ele cobre mais ou menos cerca de 30 anos de história, ele vai pegar, de certa forma, 30 anos da história da igreja, então ele vai pegar lá os 30 anos, que começa com a ascensão de Jesus ao céu, e termina lá com Paulo passando 2 anos como prisioneiro em Roma. Muito provavelmente no ano de 61 a 63 depois depois de Cristo, ok? E aí, algumas narrativas que eu destaquei aqui, né? Já falamos, mas vale a pena só dar uma reforçada. O autor conta como o evangelho é anunciado em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, né? Ele vai falar da expansão do evangelho, ok? A fé cristã, ela se torna uma religião para o mundo inteiro, pois, como eu já falei, Cristo, ele é o Senhor de todos. Já falamos do capítulo 13, que veremos mais adiante, né? Percebemos ainda, em relação à mensagem de Atos, quando ele fala de Jesus, que Jesus de Nazaré é o cumprimento da promessa que Deus fez ao povo de Israel, de mandar o Messias para salvar o seu povo. Isso a gente vai ver lá em Atos, no capítulo 2, no capítulo 3, já falamos um pouquinho. Falamos já também, só para recapitular, acerca do Espírito Santo que é prometido. E um outro aspecto também a destacar, queridos, é que nada nem ninguém pode impedir o progresso do Evangelho. Por uma questão muito simples. Na minha percepção, e eu queria compartilhar com você, a gente não pode, aliás, não está em nós, pelos meios naturais, apenas pelos meios naturais, fazer com que o crescimento, com que a igreja se multiplique em proporções extremamente elevadas. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes a igreja se preocupa muito com o método. Muitas vezes surgem, a cada período de tempo, métodos fantásticos e que vai fazer com que a igreja cresça de forma assustadora.
E eu vou ousar a dizer para você, com base no livro de Atos, que o meu esforço, o seu esforço, ele é significativo, sim, para o crescimento do Evangelho. Ele tem lá a sua parte importante. Porém, quem acrescenta as pessoas, a igreja, é o Espírito Santo. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência disso. Porque se nós entendermos que o que faz o crescimento da igreja acontecer são as metodologias mais diversas que a gente vê por aí, se nós nos limitarmos a acreditar apenas nisso, nós estaremos cometendo um grande engano e estamos arriscados a termos uma grande decepção. É bom que tenhamos programas de evangelização dos mais diversos e de acordo com a característica local da igreja e a cultura da igreja. Sim, não há a menor dúvida disso. E hoje tem na prateleira métodos de crescimento dos mais diversos, que basta você chegar lá e escolher. Agora, o que não se pode achar é que esse método de prateleira, pura e simplesmente, irá resolver ou irá fazer com que a igreja cresça de forma verdadeira. Por uma premissa muito simples. Porque quem gera o crescimento da igreja é o Espírito Santo. A minha contribuição, ela é importante, como é bíblico. Eu devo me esforçar para fazer com que o evangelho cresça. E ele vai crescer através da minha conduta, da forma como eu me comporto em relação a esse evangelho, mas principalmente a partir do momento que nós nos humilharmos e deixar que o Espírito Santo entre em ação e conduza a igreja. Volto a repetir, é importante frisar, né? Não sou contra e nem estou combatendo aqui qualquer método de crescimento de igreja. Não tenho autoridade para isso. Não tenho autoridade. A autoridade que me é dada através da Bíblia é que o Espírito Santo, assim como na igreja primitiva, é que, através do conhecimento, através de levar o homem a reconhecer o pecado, a justiça e o juízo, a partir desse trabalho do Espírito Santo, a igreja cresce. E a gente pode ser um grande cooperador, não atrapalhando, seguindo os ensinamentos bíblicos e, mais ainda, vivendo os ensinamentos bíblicos. Porque, irmãos, com toda a tranquilidade, eu posso conhecer a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, conhecer versículo por versículo. Posso conhecer a Bíblia de frente para trás e de trás para frente. Conhecer a história detalhada do povo de Deus. Ter um conhecimento teológico do mais elevado. Mas se isso não se refletir na minha vida, eu estarei perdendo tempo. Me perdoa se eu te decepcionei, mas eu não posso ficar calado diante de situações como essa. Caminhando aí para o final, irmãos, a gente vai ver um outro aspecto também interessante, que é o momento em que os cristãos, ou os seguidores de Jesus, os discípulos, são chamados de cristãos pela primeira vez. Esse termo, cristãos, ele está registrado lá no capítulo 5:11 de Atos. Então, a gente vai ver esse registro lá. Então, no seu sentido universal, a igreja aparece em primeira vez em Atos capítulo 5, versículo 11, e no sentido universal, em Atos capítulo 9, 31. Que aí no texto de Atos 9, 31, que você irá ver com mais calma em outros domingos, você vai ver acerca do conjunto, o texto de Atos 9, 31 trata de um conjunto de igreja que estava lá na região da Judéia. Ok? Então, irmãos,
Já caminhando para o final aqui, os aspectos que eu destaquei, né, são esses que eu gostaria de. Fiquei feliz de vocês me darem a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha percepção do livro de Atos. Mas, para fechar, eu não poderia deixar de destacar um aspecto, até para não deixar dúvidas. Irmãos, quando a gente vai no capítulo 6 do livro de Atos, a gente vai ver que a igreja ela passou por um período de desconforto. Ou seja, o capítulo 6 do livro de Atos, quando você for ler o livro de Atos no capítulo 6, você vai ver que o contexto é um contexto de crise. Que tipo de crise? Era um contexto de crise aonde as pessoas estavam se sentindo discriminadas. Trazendo para o português claro, dá a impressão de que tinha uma panelinha. E essa panelinha, o texto bíblico não diz isso. Eu só estou usando esse termo para tentar facilitar o entendimento. Dá a impressão que tinha uma panelinha e que essa panelinha ela privilegiava alguns grupos, principalmente grupos de pessoas necessitadas. O texto vai dizer assim, vou te pedir mais uns 5 minutinhos. O texto vai dizer assim, naqueles dias, Atos capítulo 6, versículo 1, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, duas panelas, a panela dos judeus de fala grega e a panela dos judeus de fala hebraica. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas, ou seja, preteridas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, ou seja, nós precisamos continuar anunciando a palavra de Deus, não podemos negligenciar o ministério da palavra a fim de servir à mesa. Servir à mesa aqui é atender às necessidades daquelas pessoas. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. E aí, irmãos, esse texto para mim ele é muito rico. Eu vou correr o risco de passar um pouquinho dos 5 minutos que eu pedi de tolerância, só que esse texto tem uma riqueza interessante. Primeiro, ele confirma que a igreja não é sempre um local, um ambiente onde está tudo bem. Não é. Então, se você acha que a igreja é um lugar onde você simplesmente vai chegar e não vai se aborrecer com ninguém em tempo algum, eu sinto a te dizer que você está enganado. Se você for, ou se você estiver em uma igreja por causa disso, eu acho que você precisa evoluir um pouquinho no seu pensamento. Esse texto mostra que, ainda que de maneira leve, mas aquela unidade, aquela comunhão, num determinado momento, ela foi ameaçada. E por que foi? Porque nós somos humanos, irmãos. E onde estiver o ser humano, independente de igreja, independente de associação de moradores, independente da sua casa, da sua família, onde tiver o ser humano, essas questões poderão acontecer. E aconteceu. E aí, muito sabiamente, e aí nesse ponto, a estar sob a direção do Espírito Santo é de fundamental importância, porque dessa forma a atitude ela é rápida, e os apóstolos agiram de maneira rápida. Os apóstolos entenderam que deveriam escolher pessoas para cuidar desse assunto. Agora, olha só, quem foram essas pessoas escolhidas? Era porque ele era amigo? Não era porque era amigo. Vamos escolher os nossos amigos. Tinha um critério. O critério de Atos, capítulo 6, deve ser um critério para nortear também a liderança da igreja. E eu queria destacar algumas palavras aqui. Quais foram os critérios?
Versículo 3. Escolham entre vocês 7 homens. Primeiro critério, bom testemunho. Bom testemunho. Ou seja, que vivam aquilo que fala. Isso vale para mim. Eu preciso a cada momento ver quão perto ou quão distante eu estou desse critério. Segundo critério, cheios do Espírito. Cheio do Espírito, comunhão direta e constante com o Senhor. Terceiro aspecto, que às vezes ele é deixado em segundo plano, sabedoria. Sabedoria. E a sabedoria aqui, ela tem a ver com um conjunto de coisas que popularmente as pessoas de RH chamam de chá. É preciso reunir dentro desse guarda-chuva da sabedoria. Conhecimento de conhecer aquilo que você vai fazer. Habilidade, trato com as pessoas e atitude. E, irmãos, só para reforçar, esses requisitos foram requisitos que Jetro apresentou a Moisés no capítulo 18 de Gênesis, quando ele foi escolher pessoas para liderar aquela nação que estava saindo do Egito. Então, queridos, é importante que a gente esteja atento a esses aspectos, né? Igreja é lugar de pessoas que têm problema. E é um local onde essas pessoas que têm problema podem ser tratadas. E o principal objetivo da igreja é anunciar o evangelho do Senhor e tratar dessas pessoas. Tratar de mim, porque eu sou humano. Eu erro. E erro, às vezes, além da conta. Só que tem um detalhe. Existe um Deus que é misericordioso e que procura a cada momento, me levar à reflexão dos meus erros e fazer com que eu tente, na medida do possível, corrigi-los e não mais cometê-los. Queridos, a gente está chegando ao final. Eu te agradeço pela paciência que você teve em permitir que eu compartilhasse com você esse momento. Estou vendo aqui algumas pessoas aqui. Estou feliz aqui porque minha irmã, a Rita, também está participando desse momento. Meu abraço aí para a Rita, para minha mãe, que foi membro de Vilar Carioca também, minha mãe, né? Então, fica aí o meu carinho, a minha gratidão a você. Antes de nós terminarmos, eu queria também te pedir, reforçar um pedido que eu fiz. Clica lá, se inscreve no canal, compartilha o link com seus amigos, dá um like para que esse vídeo possa ir acumulando, vamos dizer assim, pontos no YouTube e a gente possa ter uma condição mais favorável de trabalho. Tá bom? Queridos, a minha palavra final é que Deus possa, pela sua infinita misericórdia, infinita bondade, nos ajudar a sermos relevantes aonde estivermos, para que o nome do Senhor seja glorificado, não pelas minhas palavras, até pelas minhas palavras, mas principalmente pelas minhas atitudes. No próximo domingo, nós continuaremos o estudo do livro de Atos. Então, conto aí com você no estudo do próximo domingo. Teremos o pastor Fábio, que vai estar trazendo, compartilhando esse estudo conosco. Muito obrigado por você participar mais uma vez e que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente. Que você tenha uma semana abençoada. E a minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça a cada dia resplandecer a sua luz sobre a sua vida, e que dessa forma você possa testemunhar acerca da sua palavra. Que Deus possa te abençoar. Amém. Graças a Deus.